A CBF estuda implantar uma nova norma aí no futebol, após alguns casos, né, ali delicados no futebol brasileiro que nós veremos aqui nesse vídeo, tá bom? Eu quero saber a tua opinião, o que tu acha sobre isso. Ainda comentaremos também sobre os torcedores do Atlético Mineiro indo ali no CT, tá bom? Do Atlético cobrar os jogadores, né, após a derrota pro Goiás, enfim, a eliminação, vários fatores, né? O fato é que a torcida do Atlético espera muito dos jogadores, mas foi cobrar ali, inclusive temos as palavras do Hulk, tá? Um pequeno trecho do que ele disse ali, parou para conversar com os torcedores que estavam cobrando os jogadores, né, o elenco do time. Além disso, vamos falar também sobre os dois jogos que acontecerá hoje, né? Os dois acontecerão hoje, que é do Fluminense e Corinthians, e também o São Paulo e o Flamengo, tá bom? Pela Copa do Brasil. Esse é um canal novo, caso você não seja inscrito, inscreva-se e deixe seu like, tá bom? A primeira coisa que eu queria comentar com vocês, na verdade, é o seguinte: hoje, né, vai ocorrer o jogo entre Fluminense e Corinthians, tá bom? Lá no Maracanã, pela Copa do Brasil. É o primeiro jogo, tá bom? Da semifinal da Copa do Brasil, e vai ser às 7h30. E eu gostaria que vocês colocassem aí para quem vocês vão torcer, na verdade, né? Claro que eu vou fazer, após esse jogo, um vídeo falando sobre o jogo, enfim, sobre o resultado e o andar da partida. Então, se você quiser saber mais, fique aqui. Além disso, haverá também, pela semifinal da Copa do Brasil, agora lá em São Paulo, né, o jogo entre São Paulo e Flamengo. Mas esse é um horário um pouco diferente, né? 9h30, ou seja, 2 horas depois do primeiro jogo. E também é o primeiro jogo de semifinal, tá bom? E coloque um palpite de vocês aí, quem ganha na opinião de vocês, tá? Uma coisa que eu queria comentar que é muito importante é que depois daquela derrota do Atlético Mineiro pro Goiás, enfim, e aí, de certa forma, olha, a gente vai olhar que o Atlético Mineiro ele se encontra em sétimo, tá bom? No Brasileirão. E a torcida do Atlético, ela espera que faça uma boa campanha, como foi a campanha, por exemplo, do ano passado, né? A qual o Atlético Mineiro se sagrou campeão, né, do Brasileirão. E principalmente, né, isso se dá, essa cobrança, principalmente após a volta do Cuca. Porque eles pensam, olha, pelo menos é isso que eu vejo, né? Se o Cuca, né, estava ali como técnico, conseguiu as grandes proezas que conseguiu no ano passado e esse ano não está conseguindo, a culpa não deve ser do técnico, que chegou outro dia, né? Voltou para o clube outro dia, mas sim dos jogadores que ali não estão mostrando raça, enfim, não estão honrando o manto do Atlético Mineiro. E pensando nisso, né, indignados com isso, alguns torcedores foram ali na porta do CT, né, na manhã desta quarta, né, hoje 24, para cobrar os jogadores, né? A notícia que saiu é o seguinte: alguns torcedores do Atlético Mineiro estiveram na porta do CT na manhã desta quarta-feira para cobrar os jogadores após os resultados das últimas partidas. Hulk foi uma das figuras do Galo que abriu o jogo, né? Aí o Hulk fala o seguinte: vocês não sabem o quanto a gente se cobra, né? No vídeo ele fala o seguinte, ó, ele para lá com os torcedores, né, lá no CT, e fala, olha, vocês não sabem o quanto a gente se cobra, não é por falta de esforço, né? Vocês veem que nós criamos oportunidade e tudo mais, nós treinamos, então tenta passar de certa forma uma segurança para o torcedor, falar, olha, vocês estão enxergando que é falta de esforço nossa, mas não é, diametralmente não é, pelo menos essas foram as palavras do Hulk, tá bom? Aqui contextualizando. E o que vocês acham? Acham que, na verdade, é, sim, de fato, ali uma falta de compromisso dos jogadores? Ou o Cuca não é mais técnico para o Atlético Mineiro? Lembrando que o Atlético Mineiro já teve um técnico, né, nesse Brasileirão, fora o Cuca. Então o que vocês acham que poderia ser esse fator de o Atlético Mineiro não estar conseguindo repetir a campanha do ano passado, ou não está chegando nem próximo, tá? Que é um time que ganhou ano passado e tudo mais, que se esperava muito, tá? Foi eliminado da Copa do Brasil, foi eliminado da Libertadores e aí figura em sétimo, né, com baixíssimas probabilidades de repetir, né, o título que ganhou. Outra coisa que é importante, eu achei que valia a pena mencionar aqui, não sei se vocês ficaram sabendo, mas saiu a notícia também de que após a derrota para o Brentford, né, o técnico do Manchester United, ele colocou ali os jogadores para correr a quilometragem, né, a mais que o time adversário havia corrido, né. Na vitória do Brentford, por exemplo, eles ganharam na Premier League, segunda rodada, por 4-0. O novo técnico, né, do Manchester United, implementando aí a sua tática, enfim, o seu sistema de jogo, ele falou o seguinte, olha, correremos aí, né, cancelou primeiro o feriado que eles teriam ali, o holiday, né, eles teriam feriado ali,
e falou, olha, vamos correr e vamos correr a quilometragem, né? Ali, uma forma de punição, de certa forma. Mas não só isso. Ele correu junto com os jogadores, tá? 13 quilômetros, então o técnico do Manchester United correu 13 quilômetros junto com os jogadores após a goleada sofrida, né, pro Brentford. Depois de essa punição também que o técnico aplica aos jogadores, né, para que eles sejam mais comprometidos, né, dá uma responsabilidade maior para eles, e também após a contratação do Casemiro, que inclusive estava lá no estádio assistindo o jogo, o Manchester consegue ganhar contra algumas probabilidades aí o Liverpool por 2-1, tá bom? Lembrando que você vai falar, nossa, mas agora o Manchester... Eu vou ousar discordar de algumas pessoas aqui. Nossa, agora o Manchester decolou, agora tudo vai dar certo. Olha, eu acho que o Casemiro realmente é uma boa peça, tá? Para o time é uma boa peça. O Antony está querendo ir para lá, né? O que parece está faltando os treinos, né? Tá faltando os treinos do Ajax, porque quer ir para lá e o Ajax não quer vender, quer mais, uma quantia maior, mas o fato é que o Antony demonstra, né, uma certa vontade para ir e, assim, ganha, mas, por outro lado, a gente tem que pensar que o Liverpool também não começou bem, né, a temporada. A gente vai pensar quem é o líder hoje do campeonato, o Arsenal. Até a terceira rodada do ano passado, o Arsenal ele era o lanterna. Então ele ganha o Liverpool, né, que é um Liverpool que não ganhou nenhuma partida até agora, tá? 2 empates e uma derrota. Então você pode falar, nossa, agora ele decolou, ganhou o Liverpool. Tá, mas não é o Liverpool. Claro que o Liverpool com alguns desfalques, mas, né, também não é o Liverpool, um Liverpool que começou bem, tá bom? Quem começou bem, de fato, ali foi Tottenham, Arsenal, apesar de ter pegado os times de menor expressão, digamos, né? E Manchester City, tá bom? E o Liverpool aí soma somente 2 pontos. Então, não dá pra dizer que foi uma grande conquista do Manchester, visto que estava jogando em casa, mas também a gente sabe que em qualquer momento, em qualquer fase, o Liverpool é um adversário duro. Mas não dá pra se iludir com isso. Pelo menos é isso que eu acredito. Discorda de mim? Deixa aí nos comentários. Outra coisa que eu queria comentar com vocês aqui, essa última, né, é meio polêmica, então por isso eu deixei no final, que é o seguinte, a CBF, né, o presidente da CBF, que é o Edinaldo Rodrigues, né, atual presidente da CBF, ele apresentou uma proposta, né, que propõe a retirada de pontos dos clubes, né, envolvidos em casos de... Aí tem aquela questão racial, né, aquelas polêmicas raciais, que são deploráveis. Tá bom? Vamos voltar um pouquinho no tempo. Ano passado, na temporada passada, na Série B, o Brusque, ele ali foi acusado de se envolver em um caso dessa natureza. No caso, foi uma partida Brusque contra Londrina. Ali o jogador Celcinho do Londrina teria ali, né, alguém, né, algum dirigente, né, do Brusque, que, enfim, não vale a pena citar aqui, mas um dos dirigentes do Brusque, dos membros, dos funcionários da instituição, xingou o jogador, né? Chegaram até mesmo a falar que o cabelo dele parecia um ninho de cupim, né? Só por ele ter um cabelo Black Power e tudo mais. O Brusque foi em suas redes sociais. Ele foi em suas redes sociais ali primeiro se defender. Dito, não, nós não fizemos essa questão racial aí não. A gente não fizemos, nós não participamos dessa polêmica racial. Falamos que o cabelo dele era igual um ninho de cupim. Só isso. Depois que o Brusque foi massacrado nas redes sociais por, de certa forma, como é que nós podemos dizer? De certa forma, a se justificar de um ato deplorável de um funcionário ali. Aí eles foram, não, é verdade, tá errado e tudo mais, nós nos desculpamos com todos aqueles que se sentiram ofendidos, né, com esse fato. E perdeu pontos, né, porque a justiça esportiva ali, desportiva, né, ela julgou ali como, de fato, um caso dessa natureza. Só que, o que acontece? Passou alguma... Inclusive, o Brusque tinha chances de cair por conta disso, tá? Por conta dessa perda de pontos ali, né? Figurava ali entre os times que iam brigar para não cair. Só que, após alguns dias, após algumas semanas, né, a justiça ali julgou, se eu não me engano, em segunda instância, algo assim, né? E viu, não houve de fato caso ali de questão racial, então
o, o Brusque terá seus pontos devolvidos, tá bom? Quando claramente foi uma questão racial, claramente. A não ser que tu discorde, deixa aí nos comentários, mas eu vou achar estranho isso. Então, a proposta da CBF é que esses times envolvidos, né, em questões polêmicas, né, raciais, eles percam pontos, né? E assim, talvez isso deva servir também para o clube se conscientizar, que não tem que mais deixar o torcedor que fica tendo essas atitudes adentrar as dependências do clube, né? Enfim, já aconteceu coisas com o Grêmio, por exemplo, enfim, com o Brusque, como eu já falei. Então, no final das contas é isso. Vocês apoiam essa proposta? Eu acho que é uma proposta interessante. Entretanto, né, o Brusque deveria ter, essa agora é a minha opinião, tá? O Brusque deveria ter os seus pontos, ele não deveria ter, assim, adquirido novamente, né, recuperado os pontos que havia perdido por essa questão, por essa polêmica, porque estava claro para todo mundo. Inclusive, a Justiça Desportiva foi tratada como uma piada à época, tá bom? Por conta de devolver esses pontos. Eu acho interessante, desde que, sempre tem um mais, ela não seja utilizada de maneira equivocada. Como? Para prejudicar clubes a qual eu não gosto, né? A gente sabe que há política na CBF, então uma mera acusação de uma polêmica dessa natureza pode fazer com que, por exemplo, alguém queira beneficiar um clube em detrimento de outro, né? Digamos que dois clubes estão disputando ali um título, né? Ali dos pontos corridos. Aí não, vou acusar aqui alguém de uma questão racial, um time, tirar pontos dele para beneficiar o outro que vai ser campeão, né? De forma vai ser uma forma mais fácil dele ser campeão sem ter que disputar muito, já que nós retiraremos pontos do outro clube ali que teve essa acusação, essa queixa. Isso pode ser utilizado dessa forma. Então eu acho que é uma proposta que vale a pena ser estudada, porque ano passado foi uma coisa absurda, né? E, enfim, mas no momento é só isso, é uma proposta que deve ser estudada. É o presidente da CBF. Quando a gente fala de CBF, a gente sempre fica com o pé atrás, né? Muitas pessoas ficam com o pé atrás quando falam de CBF, de como essas normas serão aplicadas, né? Porque a gente sabe que o futebol no Brasil, ele, enfim, tem muitos problemas ainda que precisam ser solucionados, e todos nós queremos isso. A gente não fala que tá ruim assim, para só criticar, mas sim porque a gente quer uma melhoria. Então, no final das contas, é isso. Concorda com a proposta? Discorda da proposta? Deixa aí nos comentários, eu quero muito saber a tua opinião. Eu te vejo no próximo vídeo, tá bom? Se inscreva no canal, deixa o like, caso você não seja inscrito, porque esse canal é novo, então provavelmente você não está inscrito. Você não está inscrito no canal? Inscreva-se agora, tá bom? E deixe o like aí e comente a sua opinião a respeito de tudo isso. Eu sou Nicolas Correia e te vejo no próximo vídeo. Tchau.